Bom, agora então continuando sobre a doutrina da eleição incondicional, como eu disse no vídeo anterior, né, sobre essa doutrina, sobre esse ponto da eleição incondicional, essa eleição, ela parte da vontade de Deus. É Deus quem escolhe, é Deus quem elege alguém para ser salvo. É Deus quem escolhe dentre todos os seres humanos pecadores, depravados, caídos, Deus escolhe alguns. E quando a gente diz, que eu li no outro vídeo, a respeito que nós podemos olhar e falar, não, então Deus é injusto. Porque se Deus fosse justo, realmente, ele escolheria todos ou não escolheria ninguém, porque tendo em vista que ninguém merece ser escolhido. Ninguém merece ser escolhido por Deus. Então, o versículo 14 de Romanos 9 diz: que diremos, pois, há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Então, Deus não é injusto. Porque quando uma pessoa ela vai para o inferno, quando a pessoa ela for condenada, ela vai, quando Jesus voltar e lançar no lago de fogo eterno, os réprobos, aqueles que não foram escolhidos, não vai haver injustiça nenhuma nisso. Porque o que é a injustiça? A injustiça é você dar alguma coisa para uma pessoa que não merece. Só que quem vai para o inferno, quem for para o inferno, merece ir para lá. E o contrário disso é que quem for para o céu, quem for salvo, não merece. Não merece ser salvo. Mas é aqui que entra, então, a questão da graça de Deus, da eleição incondicional. Não tem condição. Não existe uma condição porque não é por mérito. Nós não merecemos ser salvos. Mas se fomos eleitos, se fomos escolhidos por Deus, é porque Deus quis usar de misericórdia para alguns. Então essa eleição ela não tem nenhuma condição. Não existe um pré-requisito para ser escolhido. Então, vamos analisar agora nesse segundo vídeo quando é que acontece essa eleição. Aqui, como eu disse, é um ponto que a maioria das igrejas evangélicas hoje rechaçam essa ideia. Não concordam e dizem que isso é uma doutrina diabólica, mas é justamente o fato de que o ser humano ele sente a necessidade de estar assentado no trono. Ele sente uma necessidade inevitável de ser o dono da situação, o dono da razão, o dono, inclusive, da sua própria eleição, da sua própria possibilidade de habitar o reino dos céus quando Jesus voltar. Por isso que eles não aceitam, por isso que eles não entendem, por isso que eles não querem engolir essa doutrina que está na Bíblia. Ela está na Bíblia, é a doutrina da predestinação. Porque aqui em Romanos realmente também diz, acho que é Romanos 10, né? Aqueles a quem predestinou, deixa eu ver se eu encontro aqui. Porque com o coração... Porque eu não estou encontrando aqui, mas o texto diz o seguinte, que Deus predestinou. Aqueles a quem predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também glorificou. Então, quem chama é Deus. Quem predestina é Deus. E aí, um argumento dos arminianos é o seguinte, que Deus predestinou essas pessoas porque os conheceu de antemão. Esse texto que eu citei diz assim, aos que de antemão conheceu, em Romanos. Aos que de antemão conheceu, a estes também predestinou. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, também glorificou. Então, quando os arminianos dizem que Deus predestinou sim, mas somente aqueles a quem de antemão conheceu. Ou seja, Deus previu o futuro, o argumento deles, eu estou explicando aqui. Segundo eles, Deus previu no futuro quem iria crer. E quando Deus previu lá no futuro quem iria crer, Deus predestinou essa pessoa. Porque Deus é onisciente, Deus conhece o futuro, tudo bem. Mas só que, se Deus previu que a pessoa iria crer, e Deus predestinou ela antes dela nascer, a salvação não está então no ser humano,
A salvação, então, não depende do ser humano crer. A salvação está no ato do ser humano ser capaz de crer. E como nós estamos aqui estudando, nós estamos vendo. Quem não vê isso, quem não concorda com isso, tudo bem, eu te respeito. Mas eu vou defender aqui o que eu acredito, o que eu entendi e o que eu entendo. E a doutrina da igreja que eu sigo, tudo mais. Que um morto em seu delito e pecado, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado, ele não é capaz de crer. Então, como que Deus previu no futuro uma pessoa que iria crer? E por esse ato dessa pessoa crer, Deus predestinou ela. Então, o início da predestinação está na pessoa, no ato dela crer. Só que o ser humano tem o pecado em si, ele é incapaz de crer. Ele é incapaz de crer em Jesus. Se o próprio Jesus não o encontrar, não o buscar. Jesus diz no Evangelho de João, ele diz assim, isso aqui, esse texto que eu vou ler para vocês aqui, é no Evangelho de João. Eu acredito que é no capítulo 7. Jesus tem uma parte que ele diz assim, ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Então a pessoa só pode ir até Jesus, ela só pode crer em Jesus se o próprio Pai conceder à pessoa o ato de crer. Então a pessoa só pode crer em Jesus se o próprio Deus impelir essa pessoa a crer em Jesus de verdade. Então os arminianos dizem que Deus predestinou sim, mas porque Deus previu, porque Deus conheceu de antemão o futuro daquela pessoa e viu que lá no futuro essa pessoa iria crer nele. Por isso Deus predestinou. Então, o início da salvação, a causa da salvação está no próprio homem, no ato dele ter crido em Jesus. Só que a gente vai ver aqui, como esse texto que eu acabei de dizer de Jesus, ninguém pode vir a mim. Ou seja, ninguém pode crer em mim, se por meu Pai não lhe for concedido. O ato de crer em Jesus, ele inicia-se em Deus. Ele inicia-se na eleição incondicional de Deus. Eu só acreditei em Jesus, você que me vê, só acredita em Jesus, crê que Jesus é o Salvador, porque foi Deus quem fez você crer nele. Foi Deus quem mostrou para você que Jesus é o Salvador, ele é o Senhor. Ele é o único caminho que nos conduz ao Pai, que nos conduz ao reino de Deus. Então isso é o que os arminianos defendem. Então aqui vamos ler onde é que começa essa eleição. Como que essa eleição acontece? Efésios capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte, Paulo falando na saudação que ele estava dando aos crentes, aos cristãos que residiam na cidade de Éfeso. Por isso a carta aos Efésios. Paulo, na saudação, ele diz assim no versículo 4, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então aqui, no versículo 4, Paulo diz quando foi que essa eleição aconteceu. Aqui não tem a palavra eleição, mas tem a palavra escolheu. Eleger é sinônimo de escolher. Então Paulo diz, assim como nos escolheu, assim como nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Então essa escolha de Deus, essa eleição de Deus acontece antes de Gênesis 1:1, quando Deus diz, haja luz e houve luz. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e havia trevas sobre a face do abismo. Isso é Gênesis 1:1, 1:2. Antes de Gênesis 1:1, no princípio criou Deus, esta eleição já havia acontecido. Paulo diz aqui, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou. Agora essa predestinação,
ela se fundamenta na eleição. Primeiro Deus escolhe. Quando Deus escolhe, Deus predestinou essa pessoa. Por isso que os eleitos, eles nascem eleitos. Ainda que vão passar a vida toda no pecado e só vão se converter, só vão receber essa eleição, talvez no final da sua vida. Mas ele nasceu como um eleito, porque Deus, a eleição de Deus, ela aconteceu antes da fundação do mundo. Aqui já é algo tão difícil também de ser entendido, porque pense comigo, nós precisamos também falar aqui sobre os atributos incomunicáveis de Deus. Por que Deus age desse jeito? Porque a eleição, ela aconteceu fora do tempo. Nós vivemos em um tempo cronológico, dia após dia, semana, mês, ano. Deus está fora do tempo. Deus não tem dia, mês, ano. Como diz, acho que Pedro fala isso, que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Os atributos incomunicáveis de Deus é o que? Deus é eterno. Um dos atributos incomunicáveis é a eternidade. Nós não podemos aceitar isso porque nós não somos eternos como Deus é. Ainda que em Eclesiastes diz que Deus plantou a eternidade no coração do homem, mas nós temos um início. Nós tivemos um início, nós somos seres eternos sim. Nossa alma ela é eterna. Só que é uma eternidade diferente da eternidade de Deus, porque Deus é eterno, Deus não tem início. Isso aí foge à minha compreensão. Como eu imagino Deus que não tem um início, Deus não tem um começo? Como que você que teve um início, vai entender alguém que não tem início? Deus não tem início. Ah, Deus começou, Deus criou. É igual uma criança que chega para um pai, a criança tem sempre, né? Geralmente a criança que tem as melhores e as mais sinceras perguntas e também as mais difíceis de serem respondidas. A criança chega para o pai e diz: pai, Deus é o nosso pai, o nosso criador, Deus é o nosso pai. Criou todas as coisas, mas quem é o pai de Deus? Se Deus criou todas as coisas, quem criou Deus? Deus é eterno, Deus não tem um início, Deus não tem um pai. Quem é o pai de Deus? Eu fico tentando imaginar como que um pai responderia isso para uma criança, sendo que nem o próprio pai compreende a eternidade de Deus. Deus não tem início, Deus não tem começo. Então, a eleição incondicional, ela começa antes da fundação do mundo, antes do estabelecimento do tempo, do espaço, da matéria. Porque quando lá no início, Gênesis 1, no princípio, essa palavra princípio já é o início do tempo. Princípio, o começo. Começou alguma coisa, o tempo começou a ser contado. Então, para entendermos a eleição incondicional, nós precisamos entender o atributo incomunicável de Deus da eternidade. E como nós entendemos isso? É impossível entender isso, meus amigos. Nós precisamos apenas olhar e falar: não, eu creio nisso. Como que aquele que é finito, que é mortal, que teve um início, pode compreender, entender perfeitamente, completamente, um ser pessoal, que é Deus, que não tem início, não tem um começo. Deus não tem começo. Eu nunca vou entender isso. Nós nunca iremos entender completamente isso. Então, a eleição incondicional, ela aconteceu antes de que houvesse qualquer coisa. E por isso, Deus predestinou essa pessoa que foi eleita antes da fundação do mundo. Porque a gente precisa entender que Deus conhece tudo, Deus sabe, inclusive o último dia da história da humanidade. Deus sabe quantos seres humanos que ainda irão nascer, quantos que ainda vão morrer hoje, quantos que estão nascendo hoje. Deus conhece todas as pessoas. E se, na misericórdia de Deus, for nascer daqui a um ano um bebê que foi eleito antes da fundação do mundo, esse bebê vai nascer como um predestinado. E, durante a sua vida, num determinado momento, ele vai nascer de novo. O novo nascimento, lá de João capítulo 3, vai acontecer na vida dessa pessoa, desse ser humano.
Então, a eleição incondicional é isso. Deus escolhe antes de todas as coisas. E por isso Deus predestinou esses escolhidos. Ah, mas Deus é injusto. Por que Deus não escolheu todos? Nós acabamos de estudar no outro vídeo que diremos que Deus é injusto. Claro que não, porque Ele é o Senhor. Ele é soberano, Ele escolhe quem Ele quer e Ele endurece a quem Ele quer. Então não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. É difícil aceitar isso? Claro, porque nós somos orgulhosos por natureza. Por natureza, nós não queremos aceitar o fato de que Ele escolhe. É Ele que é o Senhor, é Ele. Tudo parte dele. Quando Jesus diz lá para os fariseus, né? Vocês não creem em mim porque vocês não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e eu lhes dou a vida eterna. Então, uma ovelha, ela não se torna ovelha, ela nasce uma ovelha. Ela nasce uma eleita de Deus, um eleito, um escolhido. Só que essa ovelha, até ela receber essa identidade, ela perceber quem ela é, uma ovelha, talvez ela vai fazer muita coisa errada na vida. Talvez ela vai ser igual o C.S. Lewis. O C.S. Lewis é um escritor muito famoso que escreveu as Crônicas de Nárnia e ele se converteu depois. E ele era um ativista contra os cristãos. Só que C.S. Lewis, ele nasceu ovelha, ele foi eleito antes da fundação do mundo. Só que durante a sua vida ele não se comportou como uma ovelha. Ele queria matar as ovelhas, igual o próprio apóstolo Paulo. Paulo, ele era ovelha. Só que durante a sua vida, ele agiu como um lobo, matando as ovelhas. Só que num determinado momento, ele percebeu que ele realmente era uma ovelha. E ele aceitou, ele recebeu, ele viu isso. Falou, não, eu sou uma ovelha. E seguiu o seu mestre, Jesus, nosso Salvador. Então a pessoa, ela nasce como uma eleita de Deus. Ela não se torna uma eleita. Mas nós sabemos quem é eleito. Talvez quem está preso numa penitenciária, talvez quem matou, talvez o pior dos pecadores é um eleito. Mas ele ainda não se deu conta disso. Mas um dia Deus vai revelar para ele que ele é uma ovelha. Ele é uma ovelha. É igual a parábola do filho pródigo. Os dois filhos, né? Os dois filhos do homem. O que foi que fez o filho pródigo lá voltar para a casa do pai? Essa parábola ela é muito rica, que Jesus diz lá em Lucas capítulo 15, né? Lucas capítulo 15. Por que foi que o filho voltou para a casa do pai? Ninguém foi lá falar para ele, falou, ó, presta atenção. Presta atenção, você é um filho. Ninguém falou nada para ele. O texto lá, a parábola, não fala que o Espírito Santo revelou para ele que ele era filho. Não fala isso. O texto lá fala que, caindo em si, disse, voltarei para a casa do meu pai e direi, pai, pequei contra o céu perante todos os homens, não sou digno de ser chamado teu filho. O texto fala que o filho caindo em si. Por que o filho caiu em si? Porque ele não perdeu a sua identidade, ele não deixou de ser filho. Ele nasceu filho. Ele pecou, ele fez tanta coisa errada, mas ele nasceu como um eleito, ele nasceu como um filho. Mesmo tendo feito tudo de errado que ele fez, ele não perdeu a sua identidade. Ele não deixou de ter a sua eleição incondicional garantida por Deus. Por isso ele voltou. Então aqui nesse vídeo nós falamos sobre onde começou essa eleição. Não foi na presciência de Deus ao ver que uma pessoa iria crer em Jesus. Foi na única misericórdia de Deus que escolheu alguns antes da fundação do mundo. Efésios que é bem claro quando diz isso. No entanto, as pessoas querem acreditar que o ato de eu crer que vai me fazer ser um eleito, ser um salvo. Tudo bem, se você quiser continuar acreditando assim, eu respeito a sua teologia, a sua cosmovisão bíblica,
Tudo bem, podemos ser irmãos, não precisamos brigar por causa disso. Mas aqui nesse texto que nós acabamos de ver, nos textos que eu citei aqui de Jesus, fica claro e evidente que a eleição, a salvação começa em Deus. Como mais uma vez eu vou citar, Jesus disse: ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E eu lhes dou a vida eterna. Eu conheço as minhas ovelhas. Então Jesus conhece quem é ovelha. Jesus diz que ninguém pode ir até ele se por Deus não lhe for concedido. Inclusive ontem, né, nós estávamos no culto e o pastor disse algo até que é engraçado, e eu também já vi isso acontecer, que na igreja que ele era, da cidade que ele era, teve um homem lá que durante algum tempo ele foi lá na frente, no púlpito lá da igreja, 4 vezes aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele foi um dia, passou 2 meses, foi lá de novo, passou mais um mês, foi lá de novo, 4 vezes ele foi lá na frente para falar: não, eu aceito Jesus como meu Salvador. E aí eu vou citar: ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Então a pessoa quer ir a Jesus, como esse homem que eu citei. Ele foi lá 4 vezes, mas isso foi concedido por Deus ou isso foi uma intenção do coração dele? Num coração pecador que queria ter sucesso nesse mundo, não ser um derrotado. Isso partiu de Deus ou partiu do coração dele? De aplacar a sua culpa, aplacar o seu sofrimento existencial? Então ninguém pode ir até Jesus se por Deus não for concedido. Quem diz isso foi Jesus, o próprio Senhor e Salvador de nossas vidas. Então, a salvação, a eleição incondicional, ela começa em Deus. É Deus quem escolhe. E essa escolha, ela inicia-se antes da fundação do mundo. E é por isso que a igreja precisa pregar o evangelho, precisamos falar de Deus, de Jesus, para que, se um eleito for eleito ao ouvir falar de Jesus, ele caia em si e fala: não, eu sou uma ovelha, eu sou um filho adotivo, eu creio em Jesus. Então a eleição incondicional é isso, não tem condição, não tem um pré-requisito, nós não merecemos, nós não merecíamos e nós não vamos merecer também. Porque o filho pródigo, ele merecia ser filho? Ele merecia receber aquele tratamento quando ele voltou? Não merecia, nunca mereceu. Mas independente de mérito, ele não deixou de ser filho. Por isso que um eleito, ele não deixa de ser ovelha, mesmo fazendo algo terrível, algo errado, ele não perde a sua identidade, porque a sua eleição, ela aconteceu na eternidade, antes de que houvesse tudo que nós vemos aqui. Então que Deus nos ajude a enxergar a eleição incondicional, não como uma injustiça da parte de Deus, porque Deus não é injusto, porque Ele é o Senhor, Ele faz tudo da maneira que lhe apraz, Ele está sentado no trono. Não sou eu, não é você, meu querido amigo, que está sentado no trono da nossa salvação. É o próprio Deus quem está sentado no trono, e Ele rege todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Que Deus nos ajude a perceber isso. E se você não percebe dessa maneira, que Deus te abençoe da mesma forma, que Deus possa ser o salvador pessoal da sua vida e que Jesus Cristo seja a luz da sua existência. Não precisamos brigar, não precisamos nos ofender se você não concorda com essa doutrina, não crê dessa maneira. Está tudo bem, está tudo certo, somos irmãos, e que Cristo, nosso Senhor e Salvador, seja a nossa motivação em querer continuar aqui para a glória do nosso Senhor e Salvador, nosso Deus Todo-Poderoso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, essa é a minha oração, o meu desejo. Amém.